O Brasil cobra o quarto maior juro do mundo dos seus próprios cidadãos. A Selic brasileira, em 15%, supera economias desenvolvidas por margens absurdas. Em termos reais, o Brasil pratica juros 6,4 vezes superior à média mundial. Isso coloca o país em território de emergência monetária permanente. Enquanto economias desenvolvidas como Estados Unidos e Europa operam com juros próximos de 5%, o Brasil mantém taxas de emergência econômica severa. A trajetória da Selic revela um ciclo brutal de aperto monetário. Saindo de 2% em 2020 para 15% hoje, representa 1.300 pontos base de alta em 5 anos, patamar não visto desde 2006. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, reconhece que o momento chegou. Antevemos iniciar a flexibilização em março, mas será uma calibragem cuidadosa. A declaração representa uma mudança de postura institucional significativa, sinalizando que a autoridade monetária avalia ter cumprido seu papel no controle inflacionário. O mercado antecipou esse movimento, precificando agressivamente o fim da alta dos juros e impulsionando ativos de risco para patamares históricos nunca vistos. O Ibovespa explodiu 50% desde junho passado, atingindo 190.726 pontos em máxima histórica absoluta. Esta valorização extraordinária reflete a confiança crescente dos investidores de que o ciclo de juros elevados chegou definitivamente ao fim, impulsionando o apetite por risco. A correlação é cristalina. Enquanto o capital estrangeiro despeja 26,3 bilhões de reais apenas em janeiro, estabelecendo o recorde mensal desde 2022, o Ibovespa responde com máximas históricas. O capital internacional aposta pesado no fim da era monetária restritiva brasileira. Isaac Sidney, presidente da Febraban, confirma o consenso bancário. 76% dos bancos projetam corte de 0,50 ponto percentual já em março. Essa convergência de expectativas entre instituições financeiras sinaliza que até os principais credores do país consideram o afrouxamento monetário inevitável. A imprensa econômica capturou essa euforia generalizada do mercado financeiro, com analistas e veículos especializados documentando o otimismo crescente dos investidores diante das expectativas consolidadas de flexibilização monetária nos próximos meses. A mecânica é previsível. Primeiro, o Banco Central sinaliza cortes, depois capital estrangeiro volta massivamente e, por fim, a bolsa dispara quebrando recordes históricos consecutivos. Mas enquanto investidores celebram esse cenário otimista, os indicadores de inflação revelam uma realidade econômica bem mais complexa e desafiadora. O IPCA de 2025 fechou em 4,26%, dentro do topo da meta de 4,5% por apenas 24 pontos base. A inflação de serviços conta a história real da pressão de preços no Brasil. Acelerou para 6,01% em 2025, versus 4,78% no ano anterior. Mercado de trabalho aquecido pressiona salários, que pressionam serviços. Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, já alertava para essa rigidez estrutural. A inflação de serviços mostra a rigidez estrutural que preocupa o comitê. Essa persistência reflete características específicas do setor de serviços brasileiro, onde reajustes salariais e custos operacionais criam inércia inflacionária difícil de quebrar. Os principais jornais econômicos captaram essa persistência inflacionária que desafia as apostas de flexibilização acelerada, revelando consenso editorial sobre os obstáculos estruturais que impedem a convergência da inflação para a meta estabelecida pelo governo. O mercado de trabalho sobreaquecido gera pressões salariais que se transmitem diretamente para o setor de serviços, criando um ciclo vicioso que sustenta a inflação persistentemente no limite superior da meta oficial. O indicador mais preocupante para qualquer banco central emerge. Expectativas de inflação permanecem sistematicamente desancoradas, sinalizando perda progressiva de credibilidade da política monetária. Para 2028 e 2029, expectativas superam a meta em 0,5 ponto percentual. Desancoragem clássica no horizonte de política monetária. Por 3 anos consecutivos, as expectativas ficaram sistematicamente acima da meta oficial. O desvio de 0,95 ponto percentual em 2026, mesmo melhorando, ainda indica desconfiança estrutural dos agentes econômicos na capacidade de controle inflacionário. Cristalina Georgieva, diretora-gerente do FMI,
alerta para a armadilha da pressa. Bancos centrais devem manter vigilância até expectativas se ancorarem completamente. O próprio Fundo Monetário reconhece que a ancoragem demora mais que mercados antecipam, sendo o processo gradual que exige paciência institucional. Especialistas em política monetária confirmaram essa preocupação, destacando como expectativas inflacionárias se tornaram persistentemente elevadas e demonstram resistência estrutural para retornar aos patamares considerados ideais pelo Banco Central. 3 anos consecutivos de inflação acima da meta criaram um círculo vicioso de desconfiança, onde expectativas elevadas alimentam pressões inflacionárias adicionais sobre a política monetária brasileira. Com expectativas desancoradas e inflação persistentemente resistente aos estímulos convencionais, o Banco Central decidiu endurecer drasticamente sua postura monetária, priorizando credibilidade sobre pressões externas. Desde junho de 2025, o Banco Central manteve a Selic em 15% por 8 meses consecutivos, resistindo à pressão do governo Lula por cortes prematuros, priorizando a ancoragem de expectativas sobre popularidade política. Mesmo assim, o mercado projeta corte agressivo de 275 pontos base até o fim de 2026, levando a Selic para 12,25%. Mas o BC sinaliza extrema cautela nesse processo de flexibilização. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, confirma a lógica dessa cautela institucional. Expectativas desancoradas podem forçar bancos centrais a manter políticas restritivas por mais tempo. Essa declaração revela como autoridades monetárias globais enfrentam o mesmo dilema estratégico, reconhecendo que credibilidade exige paciência rigorosa. A cobertura jornalística e econômica tem documentado consistentemente esse dilema institucional, evidenciando como analistas financeiros reconhecem a complexidade das decisões monetárias em cenário de inflação persistente e pressões políticas crescentes pela redução das taxas de juros. O Banco Central enfrenta um verdadeiro cerco de pressões contraditórias. Enquanto governo e mercado demandam cortes agressivos na Selic, as expectativas de inflação permanecem perigosamente desancoradas das metas oficiais. Chegamos então ao dilema de trilhões de reais que define o futuro da economia brasileira. O ciclo de alta da Selic realmente chegou ao fim? A resposta está nessa contradição brutal. Enquanto 85% do mercado aposta no fim iminente do ciclo, apenas 35% dos indicadores fundamentais sustentam essa tese no momento atual. Um gap de 50 pontos percentuais entre percepção e realidade. A volatilidade das expectativas revela essa incerteza estrutural. Com a Selic estável em 15% há 5 reuniões, a confiança em cortes oscila entre 15% e 85%. Essa contradição entre estabilidade da taxa e instabilidade das expectativas expõe a verdadeira incerteza sobre o fim do ciclo restritivo. O mercado está em festa com o Ibovespa a 190 mil pontos, mas os fundamentos que vimos hoje mostram que a euforia pode estar correndo na frente da realidade. O ciclo restritivo pode até estar no fim, mas a verdadeira pergunta é: seu patrimônio está posicionado para uma queda de juros lenta ou para uma frustração inflacionária? Se você não quer ser o último a saber quando essa maré virar, inscreva-se agora, aqui. Toda semana um vídeo novo. Te espero no próximo.